Olá pessoal que acompanha o canal Biologia Evolutiva de Gilvan. Pessoal, hoje a gente vai falar em tese da maneira que é organizado o último filo do reino animal, que é o filo Chordata. Esse filo ele pode ser chamado, dependendo do grupo de seres vivos animais estudados, pode ser chamado de Craniata, Vertebrata, tá? Protochordata, Orocordata, tá? Esses nomes são do grego, todos eles têm esse... Bom, os protocordados estão restritos a dois grupos. Por exemplo, dois animais marinhos, os anfioxos. Anfioxos quer dizer que ele tem estrutura filamentosa extremas, tá? Os anfioxos, eles são pequenos, são animais pequenos, marinhos, vida livre, tá? Então, eles têm uma notocorda, tá? Que prevalece quando o animal, até um animal adulto, e tem uma cauda pós-anal, etc. E tem o que? Os orocordados. Orocordados são as assíduas, são animais que têm uma notocorda só na fase larval, na fase de larva, e depois, quando são animais ou solitários ou vivem em colônia, mas são animais sesses. Que são animais sesses? São animais que vivem preso. E quando ele vai se tornando adulto, ele vai perdendo a notocorda. Então ele fica com outras estruturas, aparece outras estruturas, e aí é outro grupo de animal, tá? Mas tem uma cavidade oral, uma cavidade e tem sistema nervoso central, etc. É bem diferente. Bom, o filo cordata está dividido em alguns, vamos pensar, classes, além dessas duas classes que eu falei. A classe peixes, os peixes, por sua vez, eles são animais divididos em dois grupos. O que é isso? Nós temos os peixes, são animais caniatas também, são divididos em condríteos, condro, cartilagem, ictis, peixes cartilaginosos. Exemplo desses peixes são tubarões, arraia ou raias e cação. Tem outros animais também, mas não vamos entrar. Bom, quando a gente pensa do ponto de vista morfológico ou morfofisiológico do animal, são animais de respiração branquial, tem 5 pares de fendas branquiais, um sistema circulatório bem simples ainda, quer dizer, um coração dividido em duas câmaras, um átrio e um ventrículo, tá? São animais, tem que a gente pensar de estrutura externa do animal, eles têm placoide, formato de uma escama, que não é bem uma escama, é chamado placoide. Tem nadadeiras peitoral, dorsal e caudal, anal, os tubarões. Os tubarões são predadores natos, a gente sabe. Quando a gente pensa em reprodução desses animais, eles podem ser ovíparos, botar ovos, no caso, no conjunto dos condrícteos. Eles, de modo geral, a maioria são ovovivíparos e vivíparos. Bom, os vivíparos são em menor quantidade, somente os tubarões. Vivíparos é aquele animal que não bota ovo. A fecundação, ele tem uma reserva nutricional para os embriões, e os embriões crescem tudo dentro do corpo do indivíduo. Só uma coisa aqui, eu vou falar as coisas lá depois, como eu falei lá para os outros filos, eu vou pegar vídeos para falar exclusivamente de particularidade de cada um grupo desses animais, tá? E, como eu falei, os ovovivíparos, eles têm uma boa quantidade. Ovovivíparos é porque o animal desenvolve dentro de um ovo, só que, no caso, eles... o que acontece? Eles nascem pronto. Nasce pronto, tá? Alguns répteis, vamos chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Bom, os peixes osteídeos são os peixes com escama ou sem escama. São os peixes, tem os bagre, que são, uns têm uma carcaça, como o cari, vamos pensar aqui o pacamã, que está aqui no Rio São Francisco, na Bacia de São Francisco. Outros têm a coriácea, como por exemplo aqui do Rio São Francisco mesmo, Bacia de São Francisco. O surubim, o mandim, são exemplos. Se a gente pensar na Amazônia, a caxara, o jaú, no Pantanal, o pintado,
Tá? Esses animais, eles são normalmente ovíparos, eles vão ter o quê? Pensando em reprodução, fecundação externa, porque eles vão depositar, vai ter o processo de peixe piracema, não piracema. A piracema é a subida de rio acima para desova. Tem escama, alguns não muito. O que tem interessante de peixe, mas já vem de outros animais também, que é encontrado é uma linha lateral. Essa linha lateral se comunica ao cérebro do animal para detectar movimento, mudanças ambientais. Pensando em termos de respiração, aí sim os peixes osteinte, ossos. Inte, peixe, peixes ossos, tá? Porque agora não tem mais cartilagem. Pode ter alguma cartilagem. Eles têm uma respiração branquial, pulmonar e tem os peixes dipnoicos. Por exemplo, a piramboia, inclusive ela tem uma estrutura nada a ver parecendo, lembrando-se umas pernas, tá? E ela se desloca quando falta água no ambiente do pessoal pantanal, que são várias lagoas, quando começa a secar, e se desloca e faz a respiração pulmonar. Então eles têm uma dupla respiração. Quando a gente pensa no caso do pirarucu, olha os nomes bonitos. O pirarucu é um peixe de pulmonar. Tanto que os nativos, na região norte do país, como é que eles pegam esses animais? Eles lançam um arpão, que era uma flecha no passado, a gente chama de arpão, e mata os animais. Bom, quando a gente pensa em temperatura do corpo, todos esses animais, eles são animais de ectotérmico. No passado é chamado pecilotérmico. O que é isso? A temperatura muda com a temperatura do ambiente. Logo, uma demanda de energia tem toda uma questão de cuidado, tá? Quando a gente pensa nos peixes, nesses peixes ossos, basicamente eu só conheço de fecundação externa. Não conheço diferente dos condritos, que a fecundação é, no caso, interna, na maioria, até onde eu sei. Bom, então, outro grupo de outra classe, anfíbia. Anfíbio quer dizer dualidade. Na verdade, a gente poderia ser, claro, não tem trifíbia, mas eles têm, a gente pode entender que a vida deles é dividida em 3 fases. O que é isso? Tem uma fase larval, que é o girino, que acontece na água. Esse também não tem órgão copulador a maioria, até onde eu sei, não conheço. Normalmente eles são divididos em algumas ordens, por exemplo, a ordem apode, que é a chamada Cecília, a ordem tetrápode, mais a Urodela, que é, por exemplo, a chamada salamandra, e a ordem Anúria, que é aquela que não tem cauda, não tem perna, mas não tem cauda. Exemplo, Hansa perereca. E na fase aquática, né, vida de anfíbio, como que é a respiração dos animais? É branquial, porque estão dentro d'água, se alimentando de matéria orgânica que se encontram ali. Na fase adulta, por conta de já pensar um coração mais complexo, eles são pulmonar, mas também tem respiração pulmonar, mas também cutânea, pela pele. Sim, a troca gasosa, pensar mais ou menos diferente dos peixes que acontece lá no nível de brânquias. Agora esses animais, a troca gasosa ocorre através da pele também, além da pulmonar, tá? Outro grupo de animais é a classe reptília. Rep quer dizer rastejar, rastejante. Quem são esses animais? Também são divididos em ordem. São os escamata, que são as cobras, os ofídeos, tá? A ordem ofídea, também chamada ofídeos. As cobras, mas não só tem cobra nesse grupo, tem também os camaleões, teus, que eles também são escamatas, a crocodiliana, os crocodílios, e a ordem quelônia. Quelônia são 3 grupos, cardo, tartaruga e jabuti. São animais de fecundação interna, com cópula, até onde eu sei, todos, e também são animais que podem ser, quer dizer, na verdade, são animais ou ovíparo ou ovovivíparo. E tem vivíparo? Não. O que é isso? Por exemplo, as cascavéis, a jararaca, elas são ovovivíparas. Os demais são ovíparos, faz postura
Há só uma ordem que cuida das crias, tem cuidado parental, que é o caso das crocodílios, os crocodilianos, eles cuidam do ninho, e inclusive o sexo é definido pela a profundidade que eles vão botar os ovos, fazer os seus ninhos, e os demais não, eles põem os ovos, largam e os bichos que a natureza cuide, né? Por exemplo, as tartarugas, os quelônios todos, absolutamente cargos, jabuti, as cobras, os lagartos, são muitos, tá? Então, é outro grupo, outra classe importante. A classe, agora vem uma classe que é a classe aves. Aves são animais, agora diferentes dos outros, que todos eles eram ectotérmicos, são endotérmicos. Claro, como eu falei para vocês, é muitas informações. Eu estou fazendo aqui um apanhado geral, depois eu trago especificando grupos. Por exemplo, vou pegar um grupo chamado Zagnata. Agnato quer dizer mandíbula. Agno, negação do grego, quer dizer não. Então são animais amandibulados, têm mandíbulas. Não sei nem se eu estou criando aqui uma palavra nova, não sei. Mas, entendendo? As aves são animais com algumas particularidades importantes. Pode ser que o processo de evolução tenha surgido a partir dos répteis. Aves têm algumas mudanças. Claro, nem todas as aves voam, mas pena, que dá leveza ao animal. Sacos que são nas asas, debaixo das asas, parte peitoral, com reserva de ar. E os peixes também, alguns também têm, chamada a bexiga natatória, mas isso aí é uma coisa específica que eu vou falar, trazer para só o vídeo a respeito a parte fisiológica, morfológica dos animais. Aí eu vou fazer vídeos mais específicos. Aqui é o geralzão, tá? Vamos dizer assim. Então as aves têm um bico diferente dos outros animais. Tem dentes, não tem uma boca, a boca é formada por um bico, que dá mais leveza ao animal. Tem ossos pneumáticos, que são ossos pneumáticos, são ossos que estão repletos de ar. Tem um intestino bastante simplificado do ponto de vista para manter uma quantidade, bota ovos, claro, mas você pode dizer, mas os répteis também botam ovos. Sim, são ovíparos, as aves todas ovíparas. Porém, os répteis não têm a condição que as aves possuem. Tem boca, tem dentes, tem uma série de coisas. Então as aves têm uma capacidade, não todas as aves, mas de voar, capacidade de voo, né? Essa liberdade. Animais homeotérmicos, no passado, atualmente endotérmico, endodento, ou seja, a temperatura do corpo do animal não altera com a temperatura ambiental, tá? Todas elas com fecundação interna, todas elas desenvolvimento, postura, tem que fazer a incubação, que é um ninho, que é chocar, todas elas com cuidado parental. Bom, não vou entrar muito em aves, vamos direto falar dos mamíferos, a classe mamária. Os mamíferos são animais que recebem esse nome porque todos têm glândula mamária, que todos os seus filhotes se alimentam do leite no período da sua vida. Bom, tem um pulmão bem diferenciado dos aves, porque agora tem um diafragma, que é um músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Nós somos exemplos clássicos, tá? Aí tem diferentes tipos, tem animais herbívoros, tem animais carnívoros, tem animais onívoros, por exemplo, a dividir em várias ordens. Por exemplo, tem a ordem carnívora, tem a ordem também primata. A ordem primata é toda onívora. Por exemplo, no nosso caso, macaco, todos somos onívoros. E tem a ordem herbívora, por exemplo, roedores, rodontes, sei lá, tem várias denominações. Então, os mamíferos são animais bem-sucedidos, a gente vai pensar em termos ambientais. Aí temos mamíferos aquáticos, mais respiração pulmonar, exemplo, baleia, golfinhos, peixe-boi. A pessoa confunde, dizendo que é peixe, não, só vive na água, parece semelhante aos peixes. Temos animais que vivem na superfície da terra, em marchas, tá? E temos animais voadores, exemplo, os morcegos, tá? Então, nós aqui fechamos mais ou menos um entendimento geral, não específico, porque aí eu vou trazer, dentro inclusive de cada, às vezes, uma dessas classes faladas, a classe, por exemplo, os protocordários, por exemplo, falamos lá dos urodelas e tudo, por exemplo, a classe, falamos primeiro peixe,
anfíbia, répteis, aves e mamália. Então nós vamos fazer, dentro das vezes de uma classe, aqui é importante deixar bem claro isso para vocês, eu vou pegar às vezes uma espécie, pegar uma ordem, ou pegar um apanhado, uma coisa mais intrínseca, fatores ambientais para poder implementar mais. Então, mas é isso que eu quero deixar para vocês. A ordem, na verdade, não, o filo Chordata, e vocês vão ver a escritinha aí, acha que é Chordata, né? Chordata. Ele é subdividido em Craniata e Vertebrata, porque nem todos têm vértice, como eu falei lá dos orodelas, as ossídeas, elas no período da vida elas têm a notocorda, mas elas perdem essa estrutura, vai se modificando, vai se regenerando, diria assim, e vai sendo transformado em outros materiais no corpo do animal, porque são animais cessos, animais que vivem fixo, tá? No reservatório aquático. Ok? Beleza?